Olá, meus irmãos, graças a Deus aqui com vocês, podendo falar da palavra do Senhor. Nós temos uma pergunta hoje que foi enviada pela Tamires, da cidade de Lages. Agradecer a Tamires, Deus abençoe, obrigado por participar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai servir de edificação para vocês e para nós também. A pergunta dela é sobre uma época que está chegando aí, sobre a Páscoa. Qual é o significado dos alimentos que Deus mandou Moisés e o povo comerem na Páscoa? Essa é a pergunta da Tamires e a pastora vai responder. Então, vamos ler o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12. É um texto bem grande, então vamos ler só alguns versículos. O versículo do 1 ao 3 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então veja só, a palavra Páscoa, né, ou Pessá, para o povo judeu, eles falam assim, significa passagem ou passar por cima. Então o que estava relacionado com a Páscoa? Nós podemos entender o seguinte: aqui o Senhor estava dando a libertação para o povo de Israel do Egito. Para nós hoje cristãos, a Páscoa tem o significado de libertação do mundo, né? Jesus morreu por nós e nos libertou do mundo, do pecado, das trevas. Então, para nós, Páscoa hoje é libertação do mundo, do pecado. Mas para o povo judeu, então, foi a libertação da escravidão do Egito. E ela era celebrada sempre no dia 14 de Nissan. Eles celebram no dia 14 de Nissan, que para nós é entre março e abril. E a primeira Páscoa, então, ela aconteceu na escravidão ainda, antes de eles serem libertos, pouco antes da 10ª praga, que a 10ª praga, então, nós sabemos que foi a morte dos primogênitos. Então, aconteceu a primeira Páscoa antes da 10ª praga. E aqui Deus mandou, então, eles sacrificarem um cordeiro. Esse cordeiro tinha de ser sem defeito, macho de 1 ano. Por quê? Porque estava simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Então, Jesus não tem defeito. Então, por isso, né, o cordeiro sem defeito. E eles sacrificaram, então, esse cordeiro de 1 ano, e esse cordeiro, então, tinha de servir de alimento com algumas regras, que o Senhor disse, então, que eles deveriam não cozinhar esse carneiro, mas assar, né? Então, esse cordeiro, esse carneiro, tinha de ser assado.
Por que o assado? Nós podemos entender assim, mas por que não podia ser, né, cozido em água? Porque a temperatura da água, quando ela alcança 100 graus, é que ela começa então a ferver e aí a cozinhar, né? Mas esse cordeiro, então, tinha de ser assado. Por quê? Porque aí a temperatura é um pouco mais elevada, acima de 100 graus. Para nos lembrar, para nos fazer entender que o Senhor Jesus, como cordeiro, então, esse cordeiro da Páscoa assado, era o símbolo de que o Senhor Jesus passou pelo fogo da ira de Deus, por nós. Né? Então, não cozido, mas assado. E desse mesmo cordeiro, eles tinham de pegar o sangue, então, e passar na verga das portas. Ou seja, cada casa onde tinha um judeu, né, um povo de Israel, que ali estava, crendo na promessa do Senhor, passou o sangue na porta da casa, e o anjo, então, que veio para matar, né, os primogênitos, quando via o sangue, passava por cima daquela casa. Então, por isso, o significado de Pessá, que é passar por cima. Então, ele passava e não, ali naquela casa, não morreria ninguém. Então, por isso, eles colocaram o sangue nas portas e que também nos lembra a respeito do sangue do Senhor Jesus, que é o sangue que nos protege e nos salva. Então, por isso também o sangue. E Deus disse também que não poderia sobrar nada para o outro dia. Por que não poderia sobrar nada para o outro dia? Por isso Deus tinha dado a orientação de que se a família fosse pequena, né, que não desse conta de comer o cordeiro, então poderia chamar a família do lado ou o vizinho, né, para comer junto aquele cordeiro, para não sobrar. Mas se sobrasse, o que tinha de ser feito? Tinha que ser queimado. Por que tinha que ser queimado? Porque não deveria ficar para o outro dia nenhum pedaço daquela carne, daquele cordeiro, para que não saísse do significado verdadeiro da Páscoa. Por exemplo, se sobrasse e eles fossem comer amanhã, já não seria o significado da Páscoa, mas seria tido como uma comida normal, uma comida comum. Então, por isso não sobrar, né? E também que eles deveriam comer com pressa, né? De lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Por quê? Porque o lombos, né, cingidos, se referem à proteção. Deus os estava protegendo. Sandálias significa estar calçado com a palavra de Deus, em obediência à palavra. E cajado representa autoridade. Então foi assim que eles comeram essa Páscoa, essa janta, né, com pressa. E também os pães asmos, né, que é pão sem fermento, também era o outro alimento dessa janta, vamos dizer assim, dessa comemoração. Por que tinha que ser sem fermento? Porque nós sabemos que na Bíblia o fermento é um símbolo de pecado. Então, por isso, né, porque Jesus é o pão da vida e não tem pecado, então o pão deveria ser sem fermento, e também para lembrá-los de que eles sairiam à pressa, né? Saíam depressa, quer dizer, as mulheres fazendo pão, não iria dar tempo para levedar aquele pão, ou seja, para o pão crescer, porque eles estavam com pressa de sair de lá. Então, por esses motivos, para eles demonstrarem que estavam com pressa de sair de lá. E também assim, ó, eles tinham de se alimentar bem, vamos dizer assim, nessa janta, porque eles não sabiam quando que eles iriam voltar a comer. Eles iriam sair e iriam ter uma longa caminhada. Então, quando seria a próxima refeição, não se sabe. Então, por isso, né, deveriam comer. E também ervas amargas, era outro tipo de comida que tinha, né, nessa comemoração da Páscoa. Por quê? Simbolizando os anos de escravidão e sofrimento que eles passaram no Egito. Então, quando eles comiam aquela erva amarga, eles estavam lembrando de todo o amargor da escravidão, de todo o sofrimento que eles passaram no Egito por 430 anos. Então, por isso, né,
é que Deus deu essas recomendações, para ficar como lembrança para toda a nação de Israel, pelo fato de eles terem sido escravos e agora Deus os ter libertado. E para nós cristãos, então, significa que Jesus morreu por nós, assumiu o nosso lugar na cruz, nos dando a libertação, então, da escravidão do pecado. Então, por isso, né, esses alimentos. Graças a Deus, obrigado aí pela pergunta. Agradeço você que ficou até o final nesse vídeo. Peço para você clicar aqui, ó. Você vai estar nos abençoando. Fique na paz. Deus abençoe você em nome de Jesus.